Êxodo 14, verso 5. Que diz: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou seu carro, e tomou consigo seu povo. Verso 7. E tomou 600 carros escolhidos, todos os carros do Egito e os capitães, sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com mão poderosa, ou algumas versões vão dizer com alta mão. Amém? Podemos sentar? Queridos, eu falei esse texto na semana passada, mas eu quero somente a nível de introdução começar por aqui. Talvez não exista momento em que os nossos corações sejam levados a uma adoração mais sincera a Deus do que no dia em que nós não vemos escape. No dia em que nós não vemos saída. E depois de nós não vermos saída nenhuma, nós sairmos daquela situação. Talvez não há dia em que nosso coração se eleve em louvor ao Senhor, mais fortemente, mais intensamente do que em dias assim. E esse é o momento exato. Deus diz para onde esse povo deveria ir. Logo após eles saírem do Egito, eles não sabiam para onde ir. Moisés estava nas portas do Egito e saindo, e Deus tem de falar a Moisés: Moisés, vai por tal direção. Porque Moisés viu agora a providência de Deus, estava nas portas da saída, mas para onde ir agora? É mais ou menos a história de Abraão. Deus disse para Abraão assim: sai da tua terra e da tua parentela para o lugar que eu te mostrarei. Para onde que Abraão ia? Direita ou esquerda? Para frente ou para trás? Deus queria direcionar agora o próximo passo, e depois o próximo passo, e depois o próximo passo, e depois o próximo passo, e assim até ele chegar no lugar onde Deus queria. A mesma coisa foi com esse povo e com Moisés que estavam aqui. Deus é que ia dizendo cada passo que eles deveriam dar. E Moisés diz assim para ele: não vá pela terra dos filisteus, vá pelo caminho do deserto. E Moisés vai. E quando Moisés está num lugar onde já não havia retorno, não havia mais como voltar, para frente era tudo terra, para trás era tudo terra, e entre aquele terra ao redor, entre toda aquela terra ao redor, só existia um lado em que não era terra, o lado que eles estavam olhando, e era tudo água, era o mar vermelho, ou era tudo terra ou era tudo água para eles. Eles estavam nesse caminho, e Deus diz a Moisés: Moisés, descansa o povo, para que todos descansem, porque eu vou fazer algo grandioso no meio de vocês. E enquanto Moisés diz isso para o povo descansar, ao mesmo tempo Deus diz assim para Moisés: o Faraó virá atrás de vocês, porque eu endurecerei o coração de Faraó. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Deus diz para o povo, Deus diz para Moisés: Moisés, coloca o povo para descansar, e ao mesmo tempo ele diz assim: Moisés, o Faraó vai vir atrás de vocês. Como é que alguém descansa sabendo que o maior poderio militar viria atrás deles? Não tem como descansar. E Deus diz para Moisés: pede para o povo descansar, Moisés, porque Faraó vai vir atrás de vocês. É um contrassenso, sabe? Sabe quando a gente está no meio daquela luta terrível e alguém vem pregar e Deus fala através daquela pessoa: descansem. A gente olha e diz assim: como assim eu vou descansar numa luta terrível dessa, com aflições terríveis dessa que eu estou passando? A minha mente não tem paz, o meu coração não tem paz, o meu corpo não tem paz para descansar. Como que eu descanso? Confiando no Senhor. Só há essa única forma de confiar. Bem, e era exatamente essa situação. Faraó então se levanta e diz assim: nós fizemos uma loucura.
Nós deixamos ir aquele povo que nos servia, e agora quem nos servirá? Vamos atrás deles. E prepara os carros do Egito, e prepara os soldados do Egito, e prepara o povo do Egito, e vai em direção ao povo que estava no cercado de terra e de água, e sem ter para onde fugir. E o povo se encontra numa situação desesperadora. Quando eles olham para trás, lá vem o faraó com seus exércitos, seus carros e seu povo, totalmente preparado para trazerem eles de volta ao Egito. E caso eles resistissem, morreriam. De um lado eles veem terra, areia por todos os lados, e pelo outro eles só veem água. Diante dos olhos daquele povo, a morte era certa. Diante dos olhos daquele povo não havia escapatória. E é exatamente porque eu comecei dizendo assim, é nesses momentos que não há escapatória, nem para um lado, nem para o outro, nem para frente, nem para trás. Que quando nós vemos o livramento do Senhor, o nosso coração se torna mais grato. Eu sei que eu já preguei o capítulo 14 de Êxodo, e necessariamente hoje eu devo pregar o capítulo 15. E é exatamente o capítulo 15 que eu quero pregar. Mas eu comecei por aqui para que nós venhamos entender o que aconteceu no capítulo 15. Vamos comigo agora então. Capítulo 15, verso 1. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque poderosamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O nível de exaltação que esses homens agora imprimiram diante do Senhor era algo que nós não conseguimos contemplar, porque diante deles era a morte que eles tinham como opção. Eles não tinham como correr nem para a direita, nem para a esquerda. E o que é que Deus fez? Abriu o mar, e eles com os pés enxutos passaram, e os seus perseguidores, os seus inimigos, o que é que aconteceu com eles? Pereceram naquele mesmo mar que eles passaram. E sabe, quando eles chegam do outro lado, Moisés olha para o povo e diz assim: vamos cantar ao Senhor, vamos engrandecer ao nosso Deus, porque Ele fez algo grandioso hoje. O que é que Ele fez? Ele fez morrer e perecer no mar o cavalo e o seu cavaleiro, os nossos inimigos, os nossos opressores, aqueles que viriam atrás de nós e nos trariam destruição, pereceram. E quem foi que fez isso? O Senhor. É nesse momento, quando a nossa força, a nossa capacidade, a nossa habilidade não servem de nada, e Deus demonstra o seu poder, que o nosso coração se torna mais disposto a adorar a Ele. Não tinha o que Moisés fazer mais. Moisés não tinha para onde correr, e nem mesmo aquele povo. Não tinha. O povo estava todo cercado por água, por terra e pelo faraó. Não tinha saída. E Deus providenciou saída para eles. De onde nunca as mentes deles imaginariam. E então eles agora entram em um momento de adoração solene. Não foi Deus que os chamou para adorarem. Foi o coração deles que se encheu de alegria e começaram a buscar a adorar a Deus. Queridos, talvez essa seja a atitude correta com que devamos chegar ao culto. Não devemos chegar ao culto, irmãos, somente porque aquele dia é reservado para o culto. É terça-feira, então tem culto, então eu vou. É quinta-feira, tem culto, então eu irei. É domingo, tem culto, então eu chegarei lá. Não! O motivador de vocês chegarem aqui deve ser engrandecer o nome do Senhor com a alegria do vosso coração. E a ideia de louvor aqui é aquele que flui não somente das músicas formais que nós cantamos no culto, não somente aquilo é o louvor aqui é a gratidão ao Senhor. O que eles estão fazendo aqui é tentar colocar em letras, tentar colocar em palavras aquilo que o coração deles está sentindo. Eles estão gratos ao Senhor e por isso a boca deles se enche de palavras de engrandecimento a Deus. Isso é verdadeiro louvor. Verdadeiro louvor não é apenas quando repetimos a canção que alguém está cantando, é quando nós, com o nosso coração totalmente grato ao Senhor, chegamos aqui
Independente se aquela pessoa que está cantando sabe bem a letra do hino ou não, nós cantamos porque é para Deus. Independente se os outros irmãos estão naquele mesmo sentimento de adoração ou não, você está desejando adorar a Deus, o seu coração é grato, e então você vai e adora o nome do Senhor, independente de quem está do lado, ou independente de se que alguém está triste, a sua alegria contagia e logo a igreja está engrandecendo a Deus junta. E foi isso que aconteceu. Um sentimento de gratidão a Deus tomou conta de todo o povo que saiu de lá do Egito e agora tinha visto o grande livramento do Senhor. E eles param e eles não têm outra coisa a fazer agora. Eles poderiam ter continuado, seguido ali, depois do mar à frente, mas não. Aquele acontecimento fez com que as vidas deles não pudessem continuar sem antes dedicar um momento de louvor e adoração ao Senhor. Existem momentos em nossa vida que nós não podemos continuar sem antes agradecer a Deus. Foi o que aconteceu aqui. Moisés não mandou ninguém parar. Moisés não deu ordem para que ninguém viesse e adorasse junto com ele. Não. Todos pararam, porque todos sabiam o que tinha acontecido ali. E o que aconteceu foi algo grandioso. E eles não poderiam continuar sem antes adorar a Deus. Não dá, queridos. Não dá para continuar vivendo dia após dia nesse mundo que nós temos visto, que o caos reina e impera. O caos reina e impera na saúde. O caos reina e impera nos governos. O caos reina e impera no desemprego. O caos reina em tudo ao nosso redor. E sabe o que é que acontece? Olha a nossa vida aqui. E a pergunta é: algo tem faltado? A resposta é não, porque a palavra de Deus, ela não falha. Sabe o que é que a Bíblia diz? Fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por mais que o caos impere no mundo, as mãos poderosas de Deus estão sobre o seu povo. Queridos, nosso coração deveria chegar aqui, como o coração desse povo chegou lá do outro lado do mar. E eles não foram compelidos a parar, eles pararam, porque eles desejaram adorar a Deus naquele momento. Sabe, os nossos cultos seriam mais cheios do poder de Deus se nós procedêssemos assim, chegando aqui com nossos corações mais desejosos de adorar a Deus. Às vezes a atitude de Deus para com o culto dele vai depender também da nossa atitude como nós chegamos aqui. A gente chega aqui e sai e diz assim: mas o culto hoje foi tão frio, queridos. Não existe culto frio se você chegar aqui aquecido pelo poder do Espírito Santo. Se o Espírito Santo aqueceu o seu coração desde o momento em que você disse assim na sua casa: hoje é domingo, é dia de adorar o Senhor, e eu irei para aquele lugar, e eu darei o melhor louvor, e eu orarei a melhor oração, e eu, se tiver a oportunidade, lerei o melhor dos versículos a qual eu entendi. Se tudo em seu coração conduzir você a fazer o melhor a Deus, Deus responderá. Deus responderá. Nunca antes se viu e depois nunca se verá Deus como este, que é o nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Se vocês chegarem aqui dispostos a louvarem a Deus, Deus também virá ao nosso encontro e responderá poderosamente, como foi aqui nessa situação. Os versos seguintes, vamos ler o verso 1 até o 8. Vocês vão ver o engrandecimento a qual Moisés está, pelo espanto, pelo que Deus fez. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. E falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque
poderosamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Verso 2, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Esse é o meu Deus, porquanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é grande na guerra, o Senhor é o seu nome. Verso 4, lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho, os abismos os encobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência, a tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo, e com a grandeza da tua excelência derrubaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o seu furor que os consumiu como restolho. Verso 8. E com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, e as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. Essa primeira parte é o engrandecimento de Moisés extasiado com o poder de Deus. Ele começa a usar vários exemplos para falar o que Deus fez. Assim, o Senhor é um varão de guerra, o Senhor é poderoso, o Senhor faz todas as coisas grandiosamente. Que poder é esse? Que grandeza é essa? Que excelência é essa? Que plano é esse? Que poder é esse? O Senhor é incomparável. O Senhor não tem palavras que sejam suficientes para explicar. Moisés se vê encurralado ao tentar explicar a grandeza de Deus, porque quanto mais ele fala, mais tem coisa para falar, e enquanto mais tem coisa para falar, não se esgota a grandeza de Deus. E o que está surpreendendo ele é o plano de Deus, que superou sobre o plano dos homens. Se nós lermos desde o capítulo 1 de Êxodo até aqui onde estamos, e como nós vimos expondo domingo após domingo o livro de Êxodo, no começo, um faraó se levanta e começa a perseguir o povo, e impõe trabalhos pesados àquele povo, para que o povo deixe de crescer. Sabe o que acontece? O povo cresce. Mesmo com Faraó impondo terríveis trabalhos. Depois Faraó diz assim: vamos fazer esse povo parar de crescer. E manda parteiras para que elas matassem os meninos. Sabe o que aconteceu? As parteiras ouviram a voz de Deus e não ouviram a voz de Faraó. E obedeceram a Deus, e os meninos sobreviveram. Sabe o que acontece depois? Ele manda lançar os meninos no mar vermelho para que eles morressem. E sabe o que acontece? Um deles não morre. Um deles vai ser criado dentro do palácio dele, com o dinheiro dele, ele que mantendo. E esse menino era Moisés. Todos ele conseguiu, mas aquele a quem Deus planejou que libertaria o seu povo, esse sobreviveu. O que está acontecendo é que Moisés está extasiado com o plano de Deus, que sempre supera o plano dos homens. Deus venceu o faraó no começo, Deus venceu de novo, o faraó agora impôs outro plano. O faraó, durante as 10 pragas, ele estava tentando ali competir com Deus, e Deus venceu, e agora ele vem de novo e arma uma cilada para pegar esse povo sem ter como ele se escapasse, e Deus venceu de novo. Deus ganhou todas. Deus não perdeu uma batalha sequer. O povo de Deus triunfou sobre Faraó, sobre os seus carros, sobre os seus exércitos, sobre os seus cavaleiros, sobre tudo aquilo que o plano humano tinha desenvolvido. Os homens intentaram o tempo todo oprimir o povo de Deus. Sabe o que aconteceu? De todos os planos deles, eles não levaram a cabo nenhum deles deu certo. Deus triunfou sobre cada plano que os homens fizeram. E eis aqui, Moisés agora louvando e dizendo assim: Senhor, eles vieram atrás de nós, mas o teu furor se levantou, e pelo sopro de tuas narinas, o mar se abriu em 2 partes. Sabe o que é o sopro da narina? Sabe quando você está um pouco ofegante e você chega e dá aquela respirada um pouco mais forte? Era isso que Moisés estava dizendo: Senhor, o mar se abriu pelo sopro de tuas narinas. Deus, nem levantar do trono Deus precisou. Ele somente respirou. Sabe aquela respiração? Eu quero que esse mar se abra. O mar
se abriu pelo poder de Deus. E nos versos seguintes, ele vai mostrar como os planos humanos fracassam. O primeiro passo é ele louvar, porque os planos fracassaram. Mas no verso 9 até o 13, ele vai mostrar como eles fracassaram. Verso 9, o inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mal os cobriu, afundaram-se como chumbo e veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, fazendo obras maravilhosas? O que é que o faraó veio pensando? Vou conseguir conquistar eles agora. Eu derribarei. Eu me exaltarei. A minha espada conseguirá fazer isso. Agora eu venci eles. O plano estava certo. O faraó olha para a situação daquele povo completamente cercado e diz assim: acabou. A vitória está na minha mão. E Deus surpreende Moisés, surpreende os hebreus, surpreende os egípcios, surpreende os exércitos e surpreende Faraó. Todos ficaram surpresos com o que Deus fez naquele lugar. E Moisés está louvando a Deus, dizendo assim: que poderoso Deus é esse? Quem é como o Senhor? Entre esses deuses, e reparem bem que o termo deuses aí está com D minúsculo, porque ele está comparando o que Deus fez com aquelas divindades que eram adoradas no Egito. Ele diz assim: quem é? Lembram-se dos episódios quando Moisés chegou no Egito, que os adoradores dos deuses pagãos do Egito, eles começaram a imitar as obras que Moisés fazia. Moisés chegou lá e transformou água em sangue. Eles vieram, fizeram, Moisés transformou o bordão em serpente. Eles vieram e repetiram o milagre, mas teve uma hora que eles não conseguiram repetir mais os milagres que Moisés fazia. E então eles chegam para Faraó e dizem assim: olha, isso aí tem o dedo de Deus. Os adoradores pagãos chegaram para Faraó e tiveram que confessar que havia um poder que era superior ao poder de todas aquelas entidades que eles adoravam ali. E agora Moisés se levanta e diz assim: vocês lembram daqueles deuses do Egito que eles achavam que era muito poderoso? Vejam o que o nosso Deus fez. Poderoso é o nosso Deus, irmãos. Poderoso é o nosso Deus. Verso 14. Os povos o ouvirão, eles estremecerão, apoderar-se-á uma dor dos habitantes da Palestina. Verso 15, então os príncipes de Edom se pasmaram, dos poderosos dos moabitas apoderar-se-á um tremor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles pela grandeza do teu braço. Emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Bem, Moisés agora vai falar sobre o que aconteceu ali e como isso terá impacto mais na frente, porque eles estão agora indo em caminho à terra que Deus prometeu. Mas só que aquelas terras estão habitadas por outros povos. E sabe o que Moisés está falando? Os habitantes de lá vão saber o que aconteceu aqui. Porque os egípcios eram mais poderosos que eles. Mas sabe o que aconteceu? Esse povo que hoje está aqui, fraco, pequeno, que não tem exércitos, que não tem poder, tem Deus. E Deus peleja por eles. E eles vão ter que saber quem é o nosso Deus. E eles vão ter que tremer. E eles vão ter que temer. Eles vão ter que saber que ainda que não tenhamos exércitos e armas, o Senhor está conosco. E eles temerão. No verso 17 ao 19. Então concluiremos. Vai ser dito: tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. O final do verso, final do cântico de Moisés, é
a exaltação pelo que Deus fez, mas pelo que Deus ainda faria. Ele já veio dizendo que o plano de Faraó falhou, que Deus foi diante dos planos humanos, que os outros povos veriam e temeriam o que Deus estava fazendo, porque Deus estava com ele. E agora ele diz assim: não somente Deus fez falhar os planos humanos, mas ele vai cumprir os planos dele para nós. Ele nos prometeu uma terra que nós estamos indo para ela, nós chegaremos lá. Ele nos dará essa terra, ele nos colocará lá. Ninguém nos resistirá, porque o nosso Deus está conosco, e nós entraremos na terra que ele nos prometeu, porque os planos humanos não superam os planos de Deus, e os planos de Deus sempre ultrapassam qualquer projeto humano. Bem, e esse motivo de louvor de Moisés, que faz com que todo o povo pare e adore, eu posso dizer com toda a convicção hoje, ele é tão pequeno comparados a outra coisa que Deus fez por nós. Porque nesse dia, Deus livrou eles de homens. Deus abriu um mar, livrando eles de uma morte física. E eles chegaram do outro lado, e ainda assim o cântico foi enorme. Mas hoje nós temos um motivo ainda maior para chegarmos aqui com o nosso coração cheio de gratidão e de louvor. Porque o inimigo que foi destruído por Cristo lá na cruz era maior do que Faraó. O nosso inimigo era o nosso próprio pecado, que estava diante de Deus e nos levaria à condenação. E fora isso, ainda tínhamos um advogado terrível, que era Satanás, que nos acusava dia e noite diante de Deus, dizendo assim: o Senhor é santo e ele é pecador. O Senhor não pode fazer com que ele habite nos céus, porque ele é pecador e o Senhor é santo. Não há união entre luz e trevas. O nosso advogado nos apontava dia e noite. E sabe o que aconteceu na cruz? O escrito da dívida foi rasgado, foi cancelada a nossa dívida, e nós nos livramos do nosso inimigo, daquele advogado terrível que nos perseguia. O diabo já não pode nos condenar mais, já não pode nos acusar mais, o nosso pecado já não está mais contra nós. Deus nos vê em Cristo. O que Cristo fez na cruz por nós nos livrou não somente da morte física, mas da condenação eterna. Aquele povo morreria somente a morte física, mas o que Cristo fez na cruz nos livrou da condenação eterna. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, como diz Romanos 8, verso 1. Então nós temos, queridos, ainda mais motivo para que o nosso coração se encha de alegria ao chegarmos aqui. A vitória que Cristo concedeu para nós é maior do que a vitória que Cristo concedeu para Israel e para Moisés. Aquilo que Cristo fez na cruz por nós foi maior do que o que Deus fez lá atrás com Moisés. E hoje nós estamos debaixo daquilo que Cristo fez, debaixo de sua graça gloriosa, de forma que o nosso coração deveria chegar aos cultos assim, cheio de vontade de adorar a Deus pelos seus grandiosos feitos. Quer chegar no culto com um motivo para engrandecer a Deus? Lembre-se do que Cristo fez na cruz. Nós somos muito palpáveis, gente. A gente chega para agradecer a Deus somente quando a gente viu alguma coisa acontecer. Mas a maior das coisas que aconteceu por nós não é a bênção que nós tanto esperamos que chegou, não é algo material que nós pedíamos e aconteceu. Foi Cristo ter vindo até este mundo e ter pago por nossa vida. E hoje nós não sermos mais filhos da ira e nem filhos da condenação, mas pelo sacrifício do Filho de Deus, nós hoje somos também filhos e herdeiros das promessas e herdeiros da glória, e iremos habitar com toda certeza, meus irmãos, a glória que para nós foi conquistada. O céu já foi comprado para nós, e não pelo que nós fizemos, pelo que Cristo fez. Eis aí o motivo para que os nossos cultos sejam cheios de Deus, sejam cheios do poder de Deus e sejam cheios de alegria. Nós devemos chegar aqui nos lembrando, não do que Deus fez agora, mas do que Cristo já conquistou para nós. Porque se nós chegarmos aqui e dependendo de que o nosso coração esteja alegre somente quando alguma coisa muito grandiosa acontece na nossa vida, a gente vai chegar assim mais ou menos uma vez no mês. Uma vez no mês Deus derrama do seu poder e resolve aquela situação que a gente achava muito difícil. A gente chega aqui, graças a Deus, glória a Deus. Uma vez no mês só você vai chegar alegre aqui no culto. Mas se você se lembrar do que Deus fez na cruz, enviando o seu Filho,
terça-feira você chegará aqui alegre. Quinta-feira você chegará aqui alegre. Domingo você chegará aqui alegre. E em todos os dias, terça, quinta e domingo, Deus derramará do seu poder em resposta à alegria e ao desejo de adoração que vocês chegaram aqui, meus irmãos. E Deus nos conceda, por sua graça, chegarmos nesse lugar e neste lugar sentirmos da presença e do poder de Deus, porque dispomos o nosso coração a ser grato a Ele por tudo que Ele já fez por nossa vida. A maior bênção de Deus para você não é aquilo que Ele pode lhe dar hoje, mas é aquilo que Ele já fez lá atrás, enviando o seu Filho. Não há maior vitória que você possa receber, senão a salvação de sua vida, que foi lhe dada por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.